bem. Hoje a gente vai falar sobre máquinas simples. Essas máquinas foram criadas para complementar o trabalho quando a gente realiza uma tarefa e elas continuam seguindo a ideia das leis de Newton. Na verdade, as máquinas simples elas serviram para facilitar as nossas atividades, já que as leis de Newton, né, impedem que determinadas ações sejam feitas justamente porque vai contra os conceitos e leis das físicas. Beleza? Vamos lá. Máquinas simples, tá? Bem, como eu disse, as máquinas simples são instrumentos que servem para facilitar qualquer atividade. Aqui tem alguns exemplos, como elevar, cortar, movimentar e apertar. Isso ocorre através da ampliação da força aplicada sobre um objeto ou a transmissão da força que a gente aplica. Então, força, né, que é o que eu vou aplicar sobre uma determinada atividade para conseguir fazê-la. E esses materiais eles servem para aumentar a força que eu estou executando, que eu estou aplicando naquele movimento ou naquela tarefa, tá? Bem, as máquinas elas também combinam-se como máquinas complexas se a gente misturar várias delas, tá? Como, por exemplo, um carro, um guindaste, uma bicicleta, que é um conjunto de máquinas simples que formam uma máquina mais complexa. E elas são basicamente de 4 tipos, tá? No nosso livro, se eu não me engano, não tem a engrenagem, tá? Mas a gente vai comentar aqui também. Então, a gente tem a alavanca, a roldana, a engrenagem e o plano inclinado. E a gente vai entender um pouquinho cada um desses. Vamos lá? Então, seguindo essa ordem, a alavanca. A alavanca ela é feita por um objeto rígido. Aqui a gente tem um exemplo da gangorra, né? Que tem um apoio fixo, nesse caso, o meio da gangorra, tá? A força que uma pessoa aplica para desempenhar uma atividade é chamada de força potente. E ela é multiplicada, ela é aumentada, tá? Quando a gente usa uma alavanca. E aplicada por essa alavanca. Então, a função da alavanca é ampliar a força que eu estou aplicando para um determinado objeto ou para determinada ação, tá? Do outro lado, que é o ponto de apoio, a gente diz que tem uma força resistente, tá? Então, a força aplicada pela pessoa é a força potente e a força aplicada, né, ampliada pelo objeto, pelo ponto de apoio, é chamado de força resistente. Existem 3 tipos de alavanca. A alavanca que a gente chama de interfixa, que o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente, que é praticamente um ponto de apoio no meio, tá? E aqui tem alguns exemplos disso, a gangorra é o que a gente usou agora há pouco. A gente tem a alavanca interresistente, que está localizada entre o ponto de apoio e a força potente, como por exemplo o carrinho de mão, o abridor de garrafa ou o quebra-nozes. E a gente tem a alavanca interpotente. Ela está localizada no ponto de apoio, por exemplo, a pinça, a vassoura ou o cortador de unha. Então, aqui eu tenho uma alavanca no ponto de apoio, onde eu vou executar aquela tarefa. Bem, seguindo nessa linha, a roldana ou a polia, que são 2 maneiras da gente chamar o mesmo objeto, elas podem ser de 2 formas. A roldana fixa, a força aplicada, que é a força que a pessoa que vai executar a tarefa aplica, é chamada de força potente, é igual à força exercida pela máquina, que é o que a gente chama de força resistente. O que muda é o sentido da força que está acontecendo ali. Na roldana móvel, a força ela muda um pouquinho, tá? Nesse caso aqui, a força aplicada pelo objeto que vai executar a tarefa, pela pessoa, é metade da força potente total. Por quê? Porque parte da força resistente é exercida pela parte onde essa roldana está fixa. Como aqui a gente tem um teto, por exemplo, como referência, esse teto ele vai exercer uma força que é a outra força que está faltando. Ou seja, na roldana móvel, a força potente, que é a força aplicada por quem vai exercer a tarefa, é metade da força resistente. Já corresponde à metade da força que vai ser exercida pela máquina, pois a outra metade é exercida pelo ponto de apoio, que nesse caso aqui a gente usa como exemplo o teto, tá bom? As roldanas elas têm várias aplicações, aqui tem alguns exemplos, né, que a gente utiliza.
Elas podem ser tanto para transportes, como para motores, como para estruturas de porta, guindaste e assim por diante. Elas estão muito mais presentes do que a gente imagina, inclusive. A engrenagem ou a roda dentada, elas transmitem movimentos através de rodas que estão em pares ou ligadas a um eixo, a um ponto de apoio específico, como por exemplo a cremalheira. Essa cremalheira, ela é uma engrenagem muito comum em portões, principalmente, porque ela transforma o movimento de rotação em movimento retilíneo. Ela é muito comum em construções ou em portões automáticos. E aí a gente tem o plano inclinado. Aqui, o plano inclinado, ele tem sempre uma altura diferente do ponto de início, né? E a gente tem como, por exemplo, mais comum as rampas. Mas o parafuso também é conhecido e classificado como plano inclinado. Nesse caso, o plano inclinado ele serve para facilitar o deslocamento de objetos ou de pessoas de um ponto de início a um ponto de final. O trabalho, ou seja, o que eu vou exercer de desgaste, digamos assim, para subir uma rampa é sempre o mesmo e não tem relação com o comprimento dessa rampa. Se a gente aumenta, por exemplo, a distância da rampa, a gente diminui a força que você precisa fazer para conseguir chegar na mesma altura, no mesmo ponto final, mas o gasto de energia vai ser o mesmo. Então não adianta fazer uma rampa gigantesca ou pequena, porque o gasto de energia sempre vai ser o mesmo, do ponto inicial ao ponto final. Ele facilita, normalmente aqui, o trabalho de inclinar ou de elevar, mas ele não vai diminuir o esforço que você tem que fazer. Então, nesse caso do plano inclinado, ele vai facilitar o deslocamento, ele vai facilitar a elevação de objetos e pessoas de um ponto de início a um ponto de final que tem uma altura diferente, mas o esforço que eu tenho que fazer não tem relação com o comprimento desse plano inclinado, tá? Bora recapitular um pouquinho então? Eu disse para vocês que a gente está vendo máquinas simples, que são instrumentos que servem para facilitar a realização de um trabalho, e que a gente tem 4 tipos. A gente tem a alavanca, a gente tem a roldana, a engrenagem e o plano inclinado. A alavanca tem sempre um ponto de apoio, e ela tem a força aplicada de um ponto e a força potente, né, de outro ponto. E a força resistente no ponto de apoio. A gente tem 3 tipos de alavanca: a alavanca interfixa, a alavanca interresistente e a alavanca interpotente. Bem, a roldana ela é classificada de 2 tipos: a roldana fixa e a roldana móvel. A roldana fixa, a força potente, é igual à força resistente. E na roldana móvel, a força potente corresponde só à metade da força necessária para executar a tarefa. A outra metade da força corresponde ao ponto de apoio, como por exemplo o teto, onde essa roldana pode estar fixada. E aí a gente tem, né, várias funções e a engrenagem. A engrenagem ela transmite movimento, está sempre em par, e é utilizada muito para construção civil e, por exemplo, para portões automáticos. Por fim, a gente tem o plano inclinado, que é uma superfície que visa levar do ponto inicial ao ponto final, sendo que esse ponto final normalmente tem uma altura diferente e facilita o deslocamento e o trabalho, né, a força que eu tenho que exercer para executar uma tarefa. E aí eu disse para vocês que não interfere o tamanho da rampa, porque o que eu tenho de força necessária para seguir por ela, para passar por ela, sempre vai ser a mesma coisa, independente da distância. Bem, eu fiz um resumo, espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida vocês me avisem e a gente vai se falando, tá bom?